Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago uma aula com os principais conceitos da abordagem Reggio Emília para o próximo concurso de PEIF da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você quer se preparar para o próximo concurso de PEIF, eu tenho tanto a apostila pré-edital, como também um curso de discursivas e estudos de caso, com atualizações gratuitas pós-edital. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links lá do site da Hotmart para você adquirir tanto a apostila, valor R$ 25, como também o curso, valor R$ 60. Inclusive, essa aula vocês encontram lá no meu curso de discursivas. Aqui eu vou postar no canal a primeira parte da aula com os principais conceitos da abordagem Reggio Emília, no qual é nessa abordagem que a Rede Municipal de São Paulo vai se basear para o currículo da cidade da educação infantil. Então é muito importante vocês saberem os principais conceitos dessa abordagem. E a segunda parte, que é a sugestão de questão discursiva, vocês só encontram lá no curso, beleza? Agora vamos lá para a aula? E nessa aula eu vou fazer um resumo sobre a abordagem Reggio Emília para o concurso de PEIF da Prefeitura de São Paulo. E o objetivo aqui é entender a reinvenção da educação infantil e da prática docente a partir da abordagem Reggio Emília, idealizada pelo pedagogo italiano Loris Malaguzzi. E outra questão importante é que essa reinvenção que está acontecendo aí nas últimas décadas é muito importante, pois antes a educação infantil era entendida como um lugar apenas para deixar os seus filhos enquanto os pais estavam trabalhando. Mas a educação infantil é um direito do sujeito, da criança. E na educação infantil não é apenas um lugar para elas ficarem, um lugar seguro, mas também um lugar de educação, um lugar de aprendizagem, um lugar no qual as crianças são protagonistas das suas próprias infâncias. Então, esse é o ponto principal da abordagem Reggio Emília. Experiências pedagógicas que fundamentam a política de educação infantil paulistana. Se a gente voltar lá no currículo da cidade da educação infantil, o currículo ele está tendo uma base ali em duas abordagens. Quando a gente fala da educação do 0 aos 3 anos, que é o SEI, a gente está falando da abordagem M. Pickler, que eu acredito que a maioria de vocês estudaram lá para o concurso de PEI. Aqui para o concurso de PEIF, no qual o PEIF ele vai atribuir a EMEI, que são as pré-escolas de 4 e 5 anos de idade, a gente está falando da abordagem Reggio Emília, aqui do italiano Loris Malaguzzi. E qual a diferença das duas abordagens? A abordagem M. Pickler vai tratar da questão da educação para os bebês, principalmente a questão da conquista da autonomia dos bebês, do movimento livre. Já a abordagem Reggio Emília, a gente vai trabalhar com crianças maiores, no qual a gente vai desenvolver com elas as múltiplas linguagens, não só oral, mas expressão, movimento do corpo, as brincadeiras, enfim, e também o protagonismo infantil. Então, as crianças já conquistaram a sua autonomia e agora elas vão ter o protagonismo para viverem as suas experiências. Portanto, na educação infantil, o professor não pode trazer as coisas prontas e prever as experiências das crianças, mas sim o professor está lá para planejar os tempos, espaços e materiais, e a partir daí as crianças vão viver as suas próprias experiências e recriar o planejamento junto ali com o professor. Antes de eu comentar os principais pontos da abordagem Reggio Emília,
é importante voltar para o contexto histórico. Para quem não sabe, Reggio Emília é uma região no norte da Itália. E a Itália, desde o século XIX, vem passando por várias transformações que modificou a sociedade italiana, inclusive. Como primeiro, a disputa da igreja e Estado. Antes, a educação ela estava na mão muito mais da igreja, depois passou para o Estado. 2. Emergência na iniciativa voltada à primeira infância versus instituições de caridade. Portanto, a educação estava na mão da Igreja Católica. Em muitas escolas de educação infantil, eram, na verdade, instituições de caridade, assistencialistas. Não tinha esse olhar pedagógico. Depois a gente tem a unificação tardia da Itália, já que até o começo do século XX, a Itália era dividida em várias regiões, não era um país unificado. Então, a gente tem peculiaridades em cada região, inclusive a região de Reggio Emília, no norte da Itália, é uma região historicamente muito pobre. No final da década de 70, o poder público começa a assumir a responsabilidade com as escolas, assim afastando aquela questão da caridade da igreja. Isso também começou a ter esse movimento muito após a Segunda Guerra Mundial. A abordagem Reggio Emília, ela foi ali nascer após a Segunda Guerra Mundial, quando Loris Malaguzzi ele assumiu ali a organização de algumas escolas naquela região e resolveu reinventar a educação infantil, não ser só um lugar assistencialista para os pais que estavam trabalhando ou até mesmo lugar ali de instituição de caridade para as crianças órfãos após a guerra, mas um lugar de instrução, de educação, de aprendizagem, no qual, pela primeira vez, se teve um olhar que a criança não é uma tábua rasa, que o adulto só vai depositar o conhecimento, que a criança ela também é construtora de conhecimento e cultura. Portanto, os principais valores da abordagem Reggio Emília é, primeiro, crianças respeitadas e seus direitos respeitados. Isso também, aqui no Brasil, está disposto na Constituição Federal, no ECA, na LDB, nas diretrizes curriculares, na BNCC. Todas essas legislações vão apontar que a criança é um sujeito de direito e que a escola tem a sua função social para garantir os direitos das crianças. Segundo, as crianças precisam se sentir em casa. Então, a abordagem Reggio Emília e vários livros que estão dispostos aí dentro do currículo da cidade vai enfatizar muito a questão do acolhimento. Então, o acolhimento não fica só para o SEI. Na EMEI, a gente também vai trabalhar muito com o acolhimento das crianças, com o emocional. E também a gente vai tratar do valor do protagonismo, centralizado em 3 eixos. Portanto, o protagonismo não está apenas no professor ou só na criança. Na abordagem Reggio Emília, é importante vocês anotarem. Temos 3 protagonistas. Primeiro, a criança. Segundo, os professores. E terceiro, as famílias. Isso mesmo. Nessa abordagem, as famílias vão ser trazidas para a escola. A gente vai ter um olhar de envolver as famílias nas propostas pedagógicas e no dia a dia da escola. As famílias são os nossos companheiros e a gente faz, todos nós, parte de um único pró, que é a garantia de direitos e aprendizagens das crianças. E para isso, a gente precisa também entender as concepções de criança e infância, que vários outros livros também vão tratar. Então, o que é a criança? A criança é um sujeito único. Não existe mais aquela frase, toda criança é igual, só muda de endereço. Não. Cada criança é única, tem a sua personalidade, tem as suas questões sociais, históricas. E a gente tem a infância, que é o tempo de vida, é o contexto que aquela criança está envolvida. Portanto, uma criança que vive na Zona Sul
Não é a mesma criança que vive na Zona Norte ou na região central. Então, cada criança tem a sua peculiaridade, sua particularidade, e a infância é o contexto social, cultural, econômico no qual essa criança vive. Então, no planejamento do professor, tudo isso precisa ser considerado. São conceitos construídos social, historicamente. A forma como crianças vivem sua infância faria depender de alguns contextos e são variáveis, porque os contextos sociais, econômicos, históricos mudam constantemente. Então a gente vai trabalhar ali na EMEI com crianças e infâncias. Então sempre no plural. Principais ideias aqui da abordagem Reggio Emília. Lembrando que abordagem é uma sugestão, não significa exatamente que o seu trabalho pedagógico precisa estar elencado na abordagem Reggio Emília, mas é importante a gente entender essa abordagem, pois ela é muito citada no currículo da cidade e em vários autores que estão dentro da bibliografia do currículo da cidade. Então, continuando, principais ideias. A primeira, pedagogia de projetos. Então, na abordagem Reggio Emília, a gente vai trabalhar muito com a questão de projetos que podem ser projetos de longa duração, média duração ou curta duração. Portanto, vamos dizer que as crianças foram brincar no parque. E lá no parque elas descobriram um formigueiro e elas ficaram curiosas com as formigas carregando as folhas, construindo o seu formigueiro. Daí despertou nas crianças uma pesquisa, descobrir mais sobre as formigas, como elas trabalham, como constroem suas casas. As crianças podem ter interesse naquilo durante o ano inteiro, durante um mês, durante um dia. No dia seguinte elas vão ter mais interesse, talvez. Então, os projetos são flexíveis e as crianças participam de cada etapa do projeto. Não fica tudo só a cargo do professor. Relação da escola e família. Então, a gente vai trazer as famílias para a escola. Por isso mesmo que aqui na rede de São Paulo, a gente tem o dia da família, mas também a unidade escolar pode fazer outras ações, oficinas, festas culturais, e também as famílias vão participar da questão política da escola, como por exemplo os conselhos, a associação de pais e mestres, e entre outros indicadores da qualidade, também as famílias irão participar. Depois a gente tem a importância das interações sociais para o desenvolvimento cognitivo, que é o desenvolvimento das inteligências. Então a abordagem Reggio Emília também vai beber da fonte de Vygotsky e nessa questão das interações sociais. Outro ponto importante, a documentação e o registro de aprendizagens. Portanto, a reinvenção docente, ela partiu da documentação pedagógica, dos relatórios, portfólios. E como a gente faz isso? Por meio dos registros, que pode ser as anotações. Então, Loris Malaguzzi vai falar muito dos caderninhos que o professor precisa, tá sempre com o seu caderninho e com o seu lápis, anotando ali as suas observações das crianças. É claro, durante o dia a gente não vai observar cada criança. A gente vai tirar um dia para observar uma ou duas crianças. É assim que a gente vai trabalhar a questão do registro. E mais para frente, por meio da tecnologia, os registros avançaram para fotos, vídeos e áudios, mas também os próprios materiais e atividades das crianças. Outra ideia principal, organização do ambiente escolar. Então, a organização dos tempos, espaços e materiais, que é a principal função do professor na educação infantil. O ensino também, ele precisa ser espiral, conforme está aqui no desenho. Então, eu começo com conceitos básicos, depois eu coloco novos conteúdos, faço uma revisão e sempre vou voltando naquele conteúdo, mas aumentando o grau de dificuldade. Portanto, o ensino ele precisa ser em espiral e não em uma linha reta,
certo? Então a gente sempre vai trabalhar os conteúdos, sempre voltando neles e aumentando o seu grau de dificuldade. Outra ideia principal, a aprendizagem social, cognitiva e afetiva. Aqui pensando na educação integral, então formar a criança como um todo. E por fim, o ambiente educador, que aqui na abordagem Reggio Emília vai falar que o ambiente educador é o terceiro educador. Como assim, professora Jéssica? Lá no norte da Itália, as escolas de educação infantil vão ter 2 educadores, 2 professores em sala de aula. Por isso que em alguns livros que vão tratar da abordagem Reggio Emília, vai dizer que o ambiente escolar é o terceiro educador. É claro que na Prefeitura de São Paulo, nas EMEIs, a gente não tem 2 professores no mesmo período, vai ter em períodos diferentes, mas eu não vou entrar em detalhes que não é o caso aqui da aula. Mas com o turno em si é apenas um professor, uma professora. Mas a gente entende, né, que o ambiente educador vai ser aquele segundo ou terceiro professor, enfim, porque a gente tem que organizar as propostas fora também da sala de aula de referência, utilizar vários espaços da escola e por que não no entorno que está inserido a escola, na questão principalmente dos territórios, que a gente vai encontrar muito no currículo da cidade. Então, os conceitos chaves dessa abordagem na educação infantil paulistana é, primeiro, a pedagogia da infância, então, a gente ter o olhar da concepção da criança, que cada criança é única e também dos contextos que estão inseridos as infâncias. A partir daí, com esse olhar, a gente vai reinventar a educação infantil. Então, a gente primeiro vai mudar o nosso olhar em relação à criança e às infâncias. Depois, o professor, o seu trabalho pedagógico, a sua prática em sala de aula, ele vai, por meio das observações, ele vai construir a sua documentação pedagógica para reavaliar aquilo que está funcionando, aquilo que não está com seus pares, até mesmo para sua própria formação continuada para a terceira etapa, que é o planejamento ou replanejar as suas ações, principalmente com o olhar na vida cotidiana das crianças e na observação e da escuta. Portanto, o planejamento ele será construído com e para as crianças. Não é somente você, professor. A importância do registro. Agora eu vou entrar em detalhes sobre como o registro vai ser utilizado em nossa prática pedagógica para o planejamento. Então, o registro a gente seleciona o foco a partir de objetivos e interações, formas de comunicação. Então, os registros, tudo que a gente faz com as crianças, a gente também precisa evidenciá-los no mural da escola, nos muros da escola, nas festas, nas reuniões. Então, tudo precisa ficar em evidência. Esse trabalho precisa ser comunicado, até mesmo para fazer sentido para as crianças se sentirem representadas, se sentirem que aquilo que elas produzem, que elas fazem, são relevantes, elas terem contato com aquilo que elas realizaram. Representa a realidade construída, implica em decisões do que documentar, por quê, para quem, como fazer. Então, a partir do porquê, para quem, como fazer, a gente vai selecionar qual tipo de registro, é foto, é vídeo, é áudio, é desenho, é outra representação artística, como vai ser esse registro. Dimensiona, coleta dados para a gente verificar quais são os interesses e necessidades das crianças, seleciona informações e organização de uma estrutura narrativo e descritiva com sentido. Então, por exemplo, eu vou escolher como registro, né, para minha documentação pedagógica, fotos, e a minha documentação pedagógica vai ser o portfólio. Portfólio não pode ser uma pasta com fotos aleatórias, mas precisa ser uma sequência, uma narrativa de alguma proposta, de alguma temática que foi realizada ali com as crianças.
Então, os registros e documentação pedagógica precisam fazer sentido. Então, a gente precisa ter esse olhar, esse cuidado. E mais uma vez, na questão do porquê, para quem e como fazer, o tipo de registro que eu preciso ali selecionar para qual documentação pedagógica que eu quero construir. Voltando aqui na questão do projeto pedagógico, primeiro a gente tem a questão da aprendizagem, que é a escuta recíproca. Então, todo o projeto a gente vai ouvir os interesses das crianças, a gente vai acolher as crianças. O ambiente, que é o terceiro educador, é um conjunto de relações, organização dos espaços em diferentes atividades, favorece a comunicação e a interação, portanto, as crianças precisam ter contato com outros espaços. O ambiente comunica valores e escolhas, relacional, sensorial, acolhedor, comunicativo e empático. Então, a organização dos ambientes precisam ter uma intencionalidade. Então, eu não posso organizar uma sala de oficina de ateliê, vou colocar coisas aleatórias. Eu preciso ter uma intencionalidade pedagógica para aquilo. Eu vou trabalhar o sensorial. Para quê? Quais materiais eu vou selecionar? Tudo precisa ter uma intenção. Outra questão aqui será os 2 professores por turno. Lá no norte da Itália, tem 2 professores por período. Isso não acontece na Prefeitura de São Paulo, mas tem 2 professores em turnos diferentes. Então, por exemplo, eu sou a professora do período da manhã, fico com as crianças até 11 horas da manhã. E a professora do intermediário vai pegar a mesma turma a partir das 11 até as 15 horas. Mas essas professoras não se encontram. E como elas vão se comunicar, já que dividem a mesma turma? Então, aqui vai entrar um registro chamado caderno de registro. Então, a professora da manhã vai registrar aquilo que ocorreu durante a manhã para a professora da tarde, e a da tarde também vai comunicar as experiências vividas no outro período. Então, é por meio desses registros que as professoras que dividem a mesma turma, mas não se encontram, vão conseguir se comunicar. E também a gente vai ter aqui a cooperação e a resolução de problemas. Então, o ponto principal da abordagem Reggio Emilia, além do protagonismo infantil, é que as aprendizagens precisam estar vivenciadas dentro do cotidiano, da resolução de problemas do cotidiano das crianças. Então, viver o cotidiano. Então, não precisa inventar se é algo infantilizado demais, não é nada disso. Mas as crianças terem ali a experiência de resolução de problemas simples de seu cotidiano. Como, por exemplo, se servir no servem. Então, servir o seu almoço sozinha e outras questões do cotidiano que elas vão vivenciar. Então, é a resolução de problemas, é o principal foco aqui da abordagem Reggio Emilia. Outro ponto importante é a questão dos ateliês. Inclusive, no último concurso de PEIF, a gente teve o livro da Stella Barbieri, que inclusive aqui no curso tem um resumo do livro, no qual vai tratar da questão do ateliê. O ateliê vai ter a ideia da teoria das 100 linguagens. Tem um poema famoso de Loris Malaguzzi, no qual ele diz que as crianças têm 100 linguagens, mas a escola rouba 99 delas, porque a escola só considera que a linguagem é aquela oral e não as outras que existem. E uma das formas de linguagem é por meio das expressões artísticas. Então, na abordagem Reggio Emilia, a gente vai trabalhar muito com oficinas artísticas, de ateliês. E a gente não precisa ficar preso só ali no material de papelaria, só na folha sulfite, no lápis de cor, no giz de cera, igual aqui na imagem, as crianças estão pintando com elementos da natureza. Então, a gente vai trabalhar muito com questão de elementos da natureza e materiais não estruturados para fazer arte. E a arte, e enfim, tudo que as crianças irão produzir, pesquisar, também serão registros para documentação pedagógica. Outro ponto importante que a gente inclusive estudou lá no
concursos de PEI, no livro do Paulo Folk, afinal, o que os bebês fazem no berçário, o Paulo Folk ele vai falar muito da questão da progettazione. Não sei se eu pronunciei muito bem, meu italiano não é muito bom. Mas o que seria a progettazione? Aqui a gente vai tratar da questão do planejamento. O planejamento ele precisa ser flexível. Então, não é o planejamento que eu vou fazer no começo do ano e acabou e vai ser assim até o final do ano. Não, ele é flexível. Ao longo do ano eu posso mudar. Tanto que no começo do ano, aqui na Prefeitura de São Paulo, a gente vai fazer a carta de intenção, que eu já expliquei lá na aula sobre documentação pedagógica. Então, na carta de intenção, a gente vai fazer a nossa apresentação para as famílias e algumas intenções que a gente quer trabalhar ao longo do ano, mas não é algo fechado. A gente precisa conhecer as crianças, os interesses delas, as necessidades para poder planejar. E isso tudo muda ao longo do ano, por isso que o planejamento precisa ser flexível. Então, o ciclo envolve primeiro a observação das crianças, a documentação e a interpretação. Então, é por meio desse ciclo. Eu observo as crianças, faço o registro dessa observação para construir a minha documentação e a partir da documentação eu vou fazer a interpretação para o meu planejamento. Educadores constroem hipóteses e previsões, elaboram percursos mais abertos e flexíveis para fazer a programação ali das propostas. Então, os educadores serão exploradores das intenções e das pesquisas das crianças. Então, a documentação pedagógica precisa alinhar os registros, que podem ser fotos, por exemplo, anotações, mas a pesquisa, que vai ser a interpretação desses registros, que serão a documentação pedagógica, para o nosso planejamento, que vai ser o produto final. Portanto, não existe um currículo rígido e fixado. Por mais que a gente tenha o caderno do currículo da cidade da educação infantil, lá quando vocês estudarem, vocês vão verificar que ele dá ideias, dá sugestões, mas ele diz que o professor é livre, mesmo porque a escola tem ali os seus contextos, as crianças também. Então, tudo será alinhado a partir dos contextos da unidade e das crianças. Então, o currículo, ele também será flexível. Intenções e grandes linhas orientam o trabalho pedagógico. Projeto, modalidade organizativa sugerida pelas crianças. Então, o projeto, ele sempre vai partir dos interesses e da sugestão das crianças. A gente sempre vai trabalhar com a questão dos espaços, das famílias participarem, e as famílias podem participar das ações das escolas por meio das assembleias, e também muito importante a formação docente em serviço. Então, a questão da formação continuada com os seus pares. A educação sem pesquisa ou inovação é educação sem interesse. Então, o professor precisa sempre ser um pesquisador. E para fechar aqui esse resumo da abordagem Reggio Emília, vai enfatizar muito a participação das famílias nesse processo, que pode ser por meio da junta de conselheiros, ajuda nas funções administrativas e educativas, aqui na Prefeitura de São Paulo, conselhos de escola, associação de pais e mestres, indicadores da qualidade da educação paulistana, também modelo de gestão baseado na gestão de comunidade, portanto, aqui entra a questão da gestão democrática nas escolas e também gestão social, o meio de se apoiar a inovação, de proteger instituições educacionais contra os perigos da burocracia excessiva e de estimular a cooperação entre educadores e pais. Portanto, as famílias precisam ser aliadas dos professores, tudo em prol de um único objetivo, que são as crianças. E, para fechar aqui, o principal conceito da abordagem Reggio Emília é o protagonismo infantil por meio da resolução de problemas de sua vida cotidiana, ok? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima aula. Tchau!